Boa noite, queridos alunos. Retornamos para a nossa quarta videoaula, que agora vai ser o conteúdo novo, que eu ainda não havia explicado em sala, sobre a ditadura militar, que eu comecei na aula 3, né? Vocês viram, então, que as artes, tanto na música, quanto nas visuais, quanto no teatro, quanto na dança, elas tentavam mostrar para o povo o abuso do poder do governo. Todavia, a dança e o teatro foram as linguagens que mais sofreram nessa época perseguição. E a música também, elas tinham que passar por um crivo. E esse vídeo que está aqui ao lado, vocês têm acesso a ele à sala de aula virtual. Eu vou dar início e eu quero que vocês continuem depois. E agora vocês só vão ver aí na nossa sala virtual, aí na casinha de vocês, tá? Por que eu iniciei o vídeo com vocês? É importante vocês entenderem o momento para entender as artes também desse período. Vocês viram ali o futebol dos canarinhos, né? Os militares, eles foram os responsáveis pela paixão nacional nascer no povo do coração, no coração do povo brasileiro. É porque, na verdade, o futebol ele foi instigado maçantemente ali para que o povo visse futebol no horário do noticiário, criasse essa paixão, esse excesso de mídia em cima do futebol. Pelé foi considerado o rei do futebol. Por quê? Para que o povo ficasse entretido. E nesse momento de entretenimento, eles poderiam fazer a perseguição, os atos institucionais. Vocês viram ali que o ato 5, AI-5, fechou o Congresso. Tipo, agora quem manda somos nós, não tem deputado, não tem deputado federal, estadual, senador, nada disso. É eu e a minha equipe aqui. Então, era proibido estar na rua, fazer qualquer manifesto. E nesta época, quem estava a favor do governo ascende na cultura popular brasileira. E quem estava a favor era o quê? Eram os jogadores de futebol que ganhavam bastante incentivo, né? E também alguns cantores, como, por exemplo, o grande rei Roberto Carlos. É nessa época que ele é considerado o rei da música. Por quê? Porque ele não ousou a falar mal do governo. Ele falava de quê? De amor, de calhambeque, bibi, quero buzinar meu calhambeque, bibi, 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 bibi. Ou seja, ele mostrava para o povo uma visão de mundo ideal do rapazinho que conquista a menina com um carro, que a gente tinha que ter um carro, né, os homens ter para conquistar as mulheres, o amor platônico, ou seja, ele não atacava o governo. Músicas, cantores que usavam a música para gritar a sua perseguição, como Zé Cante fez,
ou para abrir os olhos do povo, eram perseguidas, eram censuradas e tinha a ordem de não circular, que é o que a gente vai ver nesse outro vídeo que eu vou começar e vocês vão terminar de assistir aí na casinha de vocês. Esses vídeos, eles são curtos, mas muito importante para que vocês entendam o cenário sócio-histórico da época. Deixa eu adiantar mais um pouquinho aqui. E note, a capoeira já é uma forma de abuso, porque era proibida na época da escravidão a capoeira. Então, o volta fazendo barulho é proposital. Por quê? Ele estava exilado, né? Muitos foram convidados a retirar-se do Brasil, como é o caso de Paulo Freire. Paulo Freire, na época da ditadura militar, ele foi convidado a se retirar do Brasil. Por quê? Porque ele estava alfabetizando não com Babebi-Bobu, não com Ivo planta uva, mas ensinando ao Ivo quem era ele na classe social, o preço que ele plantava a uva, investia na terra, e o preço que ele vendia a uva e o preço que o governo ganhava com a uva. Ou seja, Paulo Freire, ele estava abrindo os olhos dos cortadores de cana, das pessoas pobres que ele estava alfabetizando, para criar estratégias para organizar-se, formar partido político, brigar pelos seus direitos, e isso não era nada legal para os planos dos governantes. Então, Paulo Freire foi um convidado a se retirar. E é claro, antes que ele morresse, ele se retirou, foi para o Chile. Lá, até hoje, ele é muito mais bem valorizado que aqui no Brasil. Lá ele erradicou a taxa de analfabetismo de 95% para 5%. E aqui no Brasil, a taxa ainda continua alta.
Mas voltando aqui, quando ele falou volta e volta fazendo barulho, é para que ele dissesse, ó, pessoal, eu cheguei e eu não morri, e se eu desaparecer é porque me mataram. Por quê? Se porventura ele voltasse e não botasse na mídia que ele estava voltando, eles poderiam aproveitar para matar ele e nunca ninguém ia saber que ele estava morto, ia pensar que ele estava exilado ainda, porque muitos morriam, sumiam, desapareciam, não deixavam vestígio nessa época. E é nessa época que grandes músicos conseguem publicar músicas para tentar o povo, né, despertar o povo para esses atos, né, do governo. Se você para pensar, desde 1500, com a morte dos índios, depois dos negros, depois da ditadura, o Brasil ele é um país extremamente violento, em que para a gente conseguir direitos, em que para a gente conseguir se posicionar, a gente tem que enfrentar certas guerras, a gente tem que brigar pelos nossos ideais, e sangue é derramado, infelizmente, né? Isso só muda o tempo e a forma como essas guerras acontecem, né? Depois, então, da ditadura militar, chega a década de 80, que você tem o retorno da República, os movimentos de direta já, em que as artes continuam se manifestando por meio da música, e você tem o rock nacional, que a gente vai falar isso na linguagem de música, com Paralamas do Sucesso, Titãs, Renato Russo. Eles vão fazer, na década de 80, depois 90, essa crítica social, né? Essas críticas sociais, elas sempre continuam. E isso a gente fala lá na linguagem musical. Vamos voltar agora para uma parte que eu não tinha trabalhado em sala de aula ainda com vocês, que é o quê? A arte, ela tem a importância de despertar no aluno a criatividade, como a gente já falou. E quem é que vai falar sobre isso é Ana May Barbosa. E aí a gente parou em 70, lembra? Lá na ditadura militar. Agora, depois de 70, nós vamos continuar. 80, como eu falei, né? Com a música continua tendo todo o seu foco. E depois, com a LDB, peraí que eu me perdi aqui. Na década de 90 surge a LDB. Nos anos 90, perdoa, deixa eu ver. Isso. É interessante vocês verem esse documentário do Boris Fausto. Ele é um historiador muito famoso e conta a história como realmente foi, não como gostariam de mudá-la, para vocês entenderem o período da ditadura. Então, a década de 80, a música continua fazendo o seu papel de abrir o olho das pessoas contra o governo. E na década de 90, com a LDB, né, com depois o PCN, você tem aí uma mudança, digamos assim, no ensino de arte. A arte, ela passa a ter... Ai, meu Deus, por que esse negócio não quer me obedecer agora? Então, deixa eu diminuir aqui essa tela. Isso. Agora vai. Com a Lei 9.394 de 96, o ensino da educação artística, ela torna-se obrigatória na educação básica, no infantil, no fundamental e médio. Foi aquilo que eu disse lá na aula 3. Novamente, a lei não explicitou se esse ensino era obrigatório em todas as séries ou não, só disse que era na educação básica. Então, o que eles fazem? Eles colocam matérias mais importantes no lugar dela e destina a educação artística
apenas para algumas séries, tá? Da educação básica. Aí a lei, ela passa a ser, então, a partir daí, as artes passam a ser chamada de arte, ao invés de educação artística, e visa a formação do aluno em artes visuais, música, teatro e dança, né? As 4 linguagens passam a acontecer aqui. Beleza. Da década de 90 até 2020, né, os tempos atuais, ficou conhecida a metodologia de Ana May Barbosa, que é uma metodologia de ensino que vai fazer o aluno passear entre a produção, a crítica, a estética e a história da arte, que é o que eu estou falando desde o princípio, né? O fazer artístico, a técnica, ler a imagem, que seria o fluir mesmo, tá? E a história da arte, que é a contextualização. Essa metodologia de Ana May, ela está no PCNs e ela está na BNCC. Não com este nome, mas a BNCC manteve a ideia e acrescentou mais algumas competências lá, né? O fluir seria o quê? O fruir vem de verbo transitivo direto, né? Que significa deleitar-se. O fluir é a palavra que vem de fluir, de deixar, levar, e ambas as palavras são aceitas nesse estudo aqui, de deixar o aluno mergulhar e deixar-se levar pela obra de arte. Então, os professores têm uma função aqui de fazer o aluno ser um apreciador da arte, né? A falta de preparação de pessoal para entender a arte antes de ensiná-la é um problema crucial, né? A Ana May vem falar sobre isso. E nós, quanto professores, temos a função de quê? De fazer o aluno entender a arte pelo qual ela é usada pelo ser humano. A arte, ela é usada para expressar opinião, para expressar a sua vontade, né? As suas ideias. Como eu havia combinado em sala de aula, de nós fazermos atividades práticas para pôr em prática a teoria, eu vou pedir, sim, mas não aqui, agora, tá? Eu vou pedir com relação ao período da ditadura militar, e vou pedir também as esculturas, mas eu não vou falar na videoaula sobre essas práticas, tá? Eu vou falar no ambiente de aprendizagem, onde tem atividade, tá? A escultura é uma das técnicas artísticas que a gente tem que trabalhar com os alunos para que eles possam desenvolver as habilidades motoras finas. É para isso que serve a escultura nas artes. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui agora, vou continuar e depois eu peço isso lá no nosso ambiente. Eu vou propor vocês o busto, né? E voltando aqui para o ensino das artes, a Ana May, essa foto já está mais atual dela, ela ainda é viva, e 2020 estamos, tá, gente? Hoje é março, 25 ou 26, não sei. Para ela, o conjunto de conteúdos tem que estar articulado dentro do processo de ensino-aprendizagem, tá? Explicitado por intermédio de ações em 3 eixos norteadores: o produzir, o apreciar e o contextualizar. O produzir é a técnica, o aluno tem que conhecer as diversas técnicas artísticas e fazer. O apreciar é ele apreciar o do autor original, né, do artista original, e ele apreciar dele e o do colega. E o contextualizar é ele dar o contexto dele mediante o contexto da obra original, fazer um comparativo, uma releitura, né? Então, isso daí seria um ensino de artes bem mais profundo. Né? Para ela, a arte deveria ser saboreada, fazer o aluno a pensar o grau de surpresa, que grau de surpresa essa obra provoca em mim, né?
O que o artista quis exprimir nessas telas? O que ele quis dizer? Quais eram os tempos? Quais eram os costumes? Quais eram as ideias? Né? E a função do professor hoje é fazer com que o aluno tenha uma linguagem ampla da arte. O nosso papel não é formar artistas. Se a gente conseguir, é bom. Mas o nosso papel é fazer o aluno ser sensível às artes. Buscar a leitura da técnica, como que era o pincel, será que foi pincel, será que foi jogado, será que foi batido, né? Encontra-se no dia a dia outdoor, cinema, vídeos, livros, revistas, CDs, televisão, imagens, músicas. A arte ela está presente de várias formas no nosso cotidiano. E o aluno ele precisa ser um conhecedor dessas formas, de reconhecer a arte nesses locais de vivência. E aí a Ana May ela vai orientar para a gente ter um cuidado na hora de fazer a leitura da obra de arte. A leitura da obra de arte ela é subjetiva. Não tem um único certo. A minha leitura está certa e vocês têm que decorar a minha leitura e reproduzir na prova. Não é assim. É tentar entender o que o artista quis passar, mas a gente não vai ter 100% de certeza, a não ser que pergunte para ele, ou que ele deixou escrito, ou que alguém perguntou enquanto ele estava vivo em alguma exposição. Caso contrário, ficará sempre aquela dúvida. A gente tem que tentar encontrar a ideia do artista mediante esse daí, esse contexto sócio-histórico, a biografia do autor. Isso vai dar para a gente elementos para tentar entender aquela obra de arte. Porque a arte ela é feita por algum motivo, né? Eu não vou sentar aqui, vou pegar as tintas e vou jogar ao léu, assim. Para eu jogar essas tintas ao léu, eu tenho que estar pensando em alguma coisa, talvez na minha vida pessoal, talvez eu esteja feliz, eu vou escolher umas cores, se eu estiver triste eu vou escolher outras. Isso tudo faz parte do inconsciente humano. A arte, ela reproduz o inconsciente humano, e é isso que a gente precisa fazer, o aluno entender que a arte, ela é subjetiva, ela vai expressar o que o artista sente. E aí vem a metodologia triangular disso daqui, desse triângulo, que é perpassar pelo contexto, apreciar a obra e praticar. Não reproduzindo, que isso é plágio, eu já falei, isso é xerox. Xerocopiar é crime em arte. É fazer uma releitura, dar ao aluno elementos para que ele solte a imaginação. Ou orientar como seria a Mona Lisa hoje, nos dias atuais, ou até mesmo deixar uma Mona Lisa moderna, ou qual seria a Mona Lisa da favela, ou qual seria a Mona Lisa do Morumbi. Você pode até dar umas dicas, mas não é dizer, pega essa Mona Lisa que está em branco, pega esse risco, reproduza e pinte tal qual. Não é assim, tá? Então, eu peguei uma citação de Consciência e Guerra, que são cientistas que estudam a neurociências, que estudam a inteligência, e para eles a arte ela contribui significativamente para a maturação do sistema nervoso central da criança. É no período da educação infantil que a criança está especializando os neurônios. Se for bem estimulada, o cérebro percebe que aquele neurônio tem função e potencializa ele. Se não for bem estimulado, se aquele neurônio não for estimulado, o cérebro vai pensar que é um neurônio que não tem utilidade e vai dispensá-lo. Logo, crianças que são estimuladas a pintar, usar as cores, as artes, os trabalhos manuais, elas têm uma probabilidade maior de serem mais inteligentes do que aquelas que tiverem menos estímulos. Lembrando que inteligência é a habilidade que o sistema nervoso central tem de resolver um problema em menos tempo, tá? Isso é inteligência na neurociências. E isso mostra a importância que as artes têm na educação, né? Chegamos aqui à marca de... Deixa eu ver quantos minutos temos aqui.
24 minutos. Eu estou tentando deixar vídeos mais curtos para que vocês não cansem aí também, tá? Voltaremos na nossa próxima videoaula. Falaremos da arte local para encerrar esta unidade e vou propor as atividades para vocês lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, tá certo? Um beijo e até mais!